paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, os cristãos do tempo de Jesus, que conviveram com Jesus, que presenciaram Jesus, que ouviram Jesus e viram Ele ao vivo de perto. Esses cristãos desse tempo, irmãos, do período de Jesus, eles nos mostram que a gente não precisa, queridos, estar num edifício, num salão religioso, né, num local, como a gente costuma ouvir dizer aí no sistema religioso, né, das igrejas CNPJ, que eles intitulam de casa de Deus. Nada disso, irmãos. Esse conceito, queridos, ele passou a existir após a institucionalização da igreja, a partir de Constantino, né? Mas no período de Jesus, irmãos, queridos, isso não era nem cogitado na mente deles. Essa ideia de local para se servir a Deus. Por que, irmãos, eu digo isso, queridos? Porque no tempo de Jesus, irmãos, os cristãos, aqueles que estavam crendo em Jesus, que estavam aceitando a pessoa de Jesus como Messias, como um Salvador, esses cristãos, irmãos, eles estavam sendo proibidos de frequentar o templo dos judeus. O templo que, sim, era sagrado naquela época, né? Porque ainda estava na lei de Moisés, quando o templo representava o local, a morada de Deus, né? Então esses cristãos, irmãos, estavam sendo proibidos de frequentar o templo justamente por causa de quê? Por causa do nome de Jesus. Porque os próprios fariseus ali do templo, né, os sacerdotes fariseus do templo, eles proibiram as pessoas que pronunciassem o nome de Jesus lá dentro de frequentar o templo, irmãos. Queridos, eu vou mostrar isso para vocês com essa passagem bíblica, irmãos, que literalmente mostra isso, queridos. E só fazendo um breve resumo aqui, irmãos, antes de entrar especificamente nesse versículo que diz isso, quando foi o caso daquele cego que Jesus curou, que ele cuspiu no chão, né, untou lodo, colocou nos olhos dele e mandou ele lá no tanque de Siloé se lavar. E quando ele se lavou, ele passou a enxergar, então o povo viu que ele estava enxergando e fizeram isso chegar ao conhecimento dos fariseus. Então o que aconteceu? Os fariseus, os sacerdotes, mandaram chamar ele e aí perguntaram para ele quem tinha curado ele. Ele falou que era Jesus. Os fariseus, não acreditando no que ele tinha dito, que era Jesus que tinha curado, então mandou chamar os pais dele. E os pais dele, com medo, irmãos, não quiseram responder. Por quê? Porque os pais dele sabiam que a ordem agora era que quem confessasse o nome de Jesus no templo não poderia frequentar mais, e os pais dele não quiseram responder, jogaram a bucha para cima do menino, ou do rapaz, né, que tinha sido curado. Como a gente pode ver aqui, olha só, irmãos, aqui no livro de João, irmãos, capítulo 9, versículo 22, olha só os pais dele com medo de não frequentarem mais o templo, porque que eles não quiseram responder para os sacerdotes que tinha sido Jesus que tinha curado o filho deles. Olha só, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinha resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Tá vendo, irmãos? Então por isso que os pais daquele rapaz não quis falar que tinha sido Jesus, porque eles tinham medo, porque sabia que eles não iam frequentar mais o templo por causa do nome de Jesus. Mas, queridos, aí fica a pergunta. Será que todo mundo naquela época negou Jesus, irmãos, só para frequentar o templo? Logicamente que não, irmãos. Com certeza, teve os que foram realmente infiéis, que negaram Jesus, que não queriam perder a frequência no templo, porque sabiam que se falasse de Jesus lá dentro, ou que seguia, ou que cria que Jesus era o Cristo, eles não iam frequentar mais. Mas também como teve aqueles, irmãos, com certeza que foram fiéis, queridos, a Jesus. E esses não frequentavam o templo, não podiam mais ir no templo. E aí, irmãos, como é que essas pessoas faziam então agora para viver a fé no Salvador, para viver a fé em Deus? No templo eles não podiam frequentar, então já estava descartada essa possibilidade deles ter um local para congregar, um local lá fechado, irmãos, né, naquele endereço, naquele lugar ali, né, ali construído, que todo mundo conhecia como casa de Deus. Eles não podiam mais ir lá congregar, queridos. E aí? Como esses cristãos, irmãos, então faziam para viver a fé deles, sem ter um local agora lá construído, onde se conhecia como casa de Deus? Sem contar, sem dizer, irmãos, também que esses cristãos aqui do tempo de Jesus, eles não tiveram conhecimento do Novo Testamento, como nós conhecemos hoje, né?
da palavra do Senhor. Esses cristãos, irmãos, eles não tiveram conhecimento. Por quê? Porque o Novo Testamento, as primeiras epístolas, né, do Novo Testamento, foi escrito a partir de 50 a mais ou menos entre 50 e 60 anos depois que Jesus tinha sido crucificado e ressuscitou. Foi onde os discípulos começaram a escrever os primeiros livros do Novo Testamento, que foi Mateus, João, Marcos e Lucas. E aí, consequentemente, depois o Atos dos Apóstolos, e aí depois veio Paulo com a conversão dele, que escreveu as cartas paulinas, né, como nós conhecemos. Ou seja, irmãos, depois que Jesus, mesmo assim, de ter sido morto e ressuscitou, só mais ou menos 50 ou 60 anos depois que foram surgir as primeiras epístolas do que nós conhecemos como o Novo Testamento. E esses cristãos não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. E aí, irmãos, então quer dizer que esses cristãos, eles não ouviram falar nada disso que a gente conhecemos hoje do Novo Testamento, das cartas paulinas. É verdade, queridos? Eles não conheceram, irmãos. E aí, então, como é que eles faziam para viver a fé deles? Já que também até no templo eles eram proibidos de frequentar, irmãos. Porque se dependesse do local para eles estarem ali, para serem identificados como o povo de Deus, né, para terem uma identidade, se fosse para depender do local, para eles terem uma identidade de que eles serviam a Jesus, então, irmãos, esses cristãos, se fosse para depender do que as pessoas iam achar deles ou iam enxergar eles estavam perdidos, porque eles só tinham fé em Jesus, sendo que nem o templo, nem o Novo Testamento eles tinham, mas única e exclusivamente o que, irmãos? Então, o que sobrou para esses irmãos dessa época? A não ser aquilo que eles ouviram falar da boca do próprio Jesus, irmãos, e porque creram em Jesus. Entende, irmãos? Então, o que sobrou para esses cristãos da época de Jesus foi realmente somente aquilo que eles ouviram do próprio Jesus, e vivendo cada um a sua fé, irmãos, aonde quer que fossem, sem estar num local, sem depender de uma estrutura, como hoje a gente vê no sistema religioso. Não é assim que funciona, irmãos? Eles defendem muito a placa, defendem muito a estrutura, né? Que só tem identidade de cristão quem está inserido no local. Muitos líderes religiosos, quando dizem a igreja do Senhor, eles não falam a igreja povo, eles não falam a igreja pessoas que creem em Jesus. Mas quando eles se referem à igreja do Senhor, são membros de instituições, são membros de igrejas CNPJ, pessoas que têm suas carteirinhas, né? Pessoas que quando falam assim, eu sou cristão, aí já vem logo a pergunta, você frequenta onde? Ou seja, para dar legitimidade para a fé da pessoa, ela tem que frequentar em algum lugar. Essa é a visão que o sistema religioso, irmãos, que nós conhecemos das igrejas CNPJ, eles ensinam as pessoas, costumaram as pessoas, eles colocaram isso na mente das pessoas, que elas têm que ter um local para terem sua identidade cristã, irmãos. Ou seja, de forma subliminar, prendendo essas pessoas numa religiosidade, fazendo com que elas se sintam lá no subconsciente, obrigadas e tenham necessidade de estar no local, senão ela está fora do reino de Deus. E é o que não aconteceu com os cristãos do tempo de Jesus, porque templo eles não tinham para frequentar, e nem muito menos eles tinham também, irmãos, ainda o Novo Testamento. Mas só tinha sobrado o que para esses irmãos do tempo de Jesus, queridos? Somente a fé, irmãos. A fé no Salvador, a fé em Jesus. Somente era a única coisa que restou para eles. A única coisa, irmãos, que restou, a única esperança que tinha para esses cristãos do tempo de Jesus foi somente a fé no Salvador. Que eles ouviram, que eles viram, e que eles acompanharam e que eles conheceram ali pessoalmente, irmãos. E que poderia salvar eles da vida eterna. Somente, irmãos. A fé foi a única coisa que sobrou para eles e era o que eles tinham que se apegar, queridos. Porque se fosse depender de estrutura religiosa, os líderes religiosos da época, né, do templo local, né, o que se fala muito hoje, você tem que estar numa comunidade local, você tem que ter um templo local. Templo local, se fosse depender dos líderes religiosos do templo local, esses cristãos, irmãos, eles estavam perdidos, porque nem no templo eles podiam mais frequentar, justamente por causa do nome de Jesus. Amém, queridos? Isso só nos mostra o quê? O que isso, meu irmão, minha irmã, ensina para mim e para você, queridos? Não dependemos de instituição religiosa, não dependemos do sistema religioso, não dependemos de placa, de instituição, de igreja CNPJ, não, nada disso, irmãos, nada disso.
mediante esses registros que tem aqui na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra que o que nós dependemos é da fé em Jesus, é crermos em Jesus, pura e simplesmente, irmãos, e de termos a palavra dele para conhecer de fato quem ele é e a vontade dele que está aqui, registrada na Bíblia Sagrada. Isso é tudo que nós precisamos, amém, queridos? Então, irmãos, infelizmente o sistema religioso engana muita gente, tornando-as prisioneiras, e a gente sabe por quê. O final disso tudo é justamente com um único propósito. Esses caras de ter aberto esses lugares, de ter gastado para registrar aquela placa em cartório e mentindo para as pessoas, querem tornar aquele local sagrado chamando de casa de Deus. Com um único fim, irmãos, de no final só de viver do benefício, do dinheiro que aqueles que frequentam esses lugares, irmãos, podem dar e dão para eles, pagando suas contas, suas viagens, a vida boa que eles têm, de muitos não trabalharem, de viverem só viajando para lá e para cá, de pagar boas faculdades, escolas para os seus filhos, de sustentar o luxo das suas esposas com roupas caras, bolsas caras, de ter carro, trocar de carro todo ano, enfim, irmãos. Infelizmente a gente sabe que o propósito do sistema religioso é somente esse, no final das contas é material, queridos. E é o que a gente mais vê aí no sistema religioso, que quem só enrica, que quem só muda de vida financeira são os donos dessas instituições religiosas, as igrejas CNPJ. Amém, queridos? Mas, irmãos, fiquemos com o que está na Bíblia, queridos. Como o exemplo que eu dei para vocês agora de que os cristãos daquela época, irmãos, a única coisa que eles sobraram para eles, já que eles não podiam mais frequentar o templo por causa do nome de Jesus, já que eles também não tinham nem o Novo Testamento, as orientações dos discípulos, das cartas paulinas, mas o que sobrou realmente para aqueles cristãos foi somente aquilo que eles ouviram e viram, que foi o próprio Jesus, irmãos, a única coisa e esperança que sobrou para eles. E é a minha e é a sua esperança, Jesus somente. Amém, queridos? Não um salão religioso, não um sistema religioso, não um salão com a placa onde tem um líder, um cacique intitulado de pastor que quer, no fim das contas, só governar e manipular as pessoas e tirar o proveito financeiro que ele pode dessas pessoas que ali frequentam. Amém, queridos? Então, só sobrou Jesus para nós, como para esses irmãos do primeiro século do tempo de Jesus. Amém, meus irmãos? Por isso, queridos, eles ouviram e viram pessoalmente as coisas que Jesus falou e as coisas que Jesus fez. Hoje, nós também temos acesso a essas informações. A tudo que Jesus falou, a tudo que Jesus fez. Está aqui, na palavra dele. É tudo que nós precisamos. De Jesus como nosso único bom pastor. Como ele disse, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. E como ele também disse, examinai as Escrituras porque testificam de mim elas, a Bíblia Sagrada, e julgais ter nela na Bíblia a vida eterna. Então nós precisamos disso. De Jesus, nosso pastor, o único legítimo e verdadeiro, e da palavra dele como nosso manual de vida, de ensinamento e bússola para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus, rumo à glória eterna, onde estaremos com ele para todo sempre. Amém, queridos? Meu irmão, minha irmã, que esse vídeo tenha abençoado a tua vida, que tenha sido mais um bloco na construção da tua caminhada com Deus. Se você não for inscrito, clica aqui no botãozinho inscrever-se, deixa um like e que o Senhor abençoe a tua vida poderosamente, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.